Polícia Federal intimou o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, para depor no inquérito que apura um esquema de espionagem ilegal. A Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Que dia que esse depoimento deve acontecer e traga um pouquinho dessa investigação da Polícia Federal. Jana, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse depoimento foi marcado, Evandro, do diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, para a próxima quinta-feira agora, depois de amanhã, aqui na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. E não só ele, também foi intimado aí a prestar depoimento. Também Alessandro Moretti, que recentemente ele foi exonerado da ABIN, ele era o diretor substituto ali da agência. Então, esses dois depoimentos estão marcados para acontecer na próxima quinta-feira na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. Lembrando que esse caso envolvendo o Paraguai começou depois de vazamentos de informações, né? 2 agentes da ABIN denunciaram à Polícia Federal que o governo brasileiro estava espionando ali o Paraguai durante as negociações sobre a hidrelétrica de Itaipu, e aí tanto que isso acabou causando uma grande crise ali diplomática, né, entre o Brasil e o Paraguai. O Paraguai convocou ali o embaixador no Brasil para prestar esclarecimentos, suspendeu imediatamente essas negociações. E aí, Evandro, ao mesmo tempo, tem o caso onde a PF está investigando se a atual ABIN da gestão do presidente Lula teria atrapalhado as investigações do inquérito da ABIN Paralela. Só lembrando, o inquérito da ABIN Paralela investiga-lhe se assessores de Jair Bolsonaro, na época da gestão de Jair Bolsonaro, teriam usado ali a infraestrutura, toda a estrutura da ABIN para espionar autoridades, políticos e pessoas desafetos ao então presidente. Então, tanto que Alessandro Moretti, ele foi exonerado recentemente da ABIN, justamente depois dessas suspeitas. Então, esses dois depoimentos vão acontecer dentro do inquérito da ABIN Paralela. E é bom lembrar também, Evandro, que o inquérito da ABIN Paralela está parado já faz um bom tempo, tá? O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, ele já prometeu mais de uma vez entregar o relatório final. Isso não aconteceu até o momento, tanto que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nas denúncias da tentativa de golpe, inicialmente tinha a ideia de usar as informações desse relatório final da ABIN Paralela, nesse caso das denúncias, mas não pôde porque o relatório acabou não chegando nas mãos dele. Então, a ABIN publicou uma nota há pouco, dizendo o seguinte, Evandro, que o diretor-geral está à disposição das autoridades competentes para prestar qualquer esclarecimento, seja no âmbito administrativo, civil ou criminal, sobre os fatos relatados e que remetem a decisões tomadas em gestão anterior da agência. É o que diz essa nota publicada há pouco. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, não é de agora que a ABIN está no alvo aí das investigações da Polícia Federal, seja na gestão anterior, seja na gestão atual, com possível obstrução sobre fatos da gestão de Jair Bolsonaro, mas também pela investigação, que seria ilegal, de autoridades paraguaias. Como é que você avalia a atuação da ABIN e o fato dela ficar na mira das investigações da Polícia Federal? Boa tarde, meu amigo. Salve, muito boa tarde a todos. Olha, é sempre assim. Há grande polêmica no trabalho de um serviço de inteligência. Eu já vi várias investigações no Congresso Nacional sobre grampos telefônicos, lembram? Não existe mais. Mas existem outras formas de bisbilhotagem oficial. E é por isso, diante desta polêmica, que a Constituição criou um controle externo dos órgãos de inteligência. Existe. O deputado Felipe Barros, que é o presidente da Comissão Mista do Congresso Nacional, envolve deputados e senadores, para controle do serviço de inteligência, me disse que vai reunir essa comissão, que só se reuniu 3 vezes no ano passado, para se ter uma ideia. A partir de agora, ele disse que vai fazer a comissão funcionar. É preciso. Trata-se de um trabalho ali no fio da navalha. Eu já conversei sobre esse assunto com vários integrantes da ABIN. Inclusive com o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que ele tem grandes fontes, se lida muito bem ali no Serviço de Inteligência e da Polícia Federal. E todos dizem que não existiu essa tal ABIN paralela, nunca existiu nada que pudesse configurar que o governo passado criou um órgão externo para controlar as informações. O grande, vamos dizer assim, avaliador de informações era o próprio presidente da República. Ele me dizia que ele tinha fontes em vários lugares e ligava.
E o diretor da ABIN me falava que quando chegava para anunciar ao presidente uma novidade, ele já tinha muito tempo e que o trabalho era mais de checagem. Esse trabalho fio da navalha vai além da bisbilhotice. Existe a bisbilhotice, mas tem que ser oficializada. Agora, existe a coleta de informações através da internet, de jornais, de loco, né? A pessoa vai em loco saber o que está acontecendo. É um trabalho de proteção ao presidente da República, ir na frente como batedor para saber o que está acontecendo, onde o presidente vai, se filtrar entre manifestantes para saber o poder de fogo dos manifestantes e assim por diante. O general Heleno me dizia da dificuldade de trabalhar, porque hoje tudo é informação, mas ele, para levar ao presidente informação oficial, tinha que checar. Quando ele checava, todo mundo já tinha informação, para se ter uma ideia do trabalho. O serviço de inteligência, ele não é exclusivo da Presidência da República. Existem aqui serviços do Exército, da Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Ministério da Justiça e a ABIN. No governo passado, houve uma certa integração desses serviços de inteligência. É um serviço profissional, mas, como eu disse, anda ali no fio da navalha. Pode ter acontecido excessos. Agora, criação de um órgão, como tenta dizer a ABIN paralela, isso não aconteceu. Como é que você avalia, hein, Felipe Monteiro? Você acha que havia, de fato, um caminho muito aberto para a atuação de uma ABIN paralela, de um grupo dentro dessa agência que tem acesso a dados muito delicados no país e fora dele para uma atuação ilegal? Não, esse é o ponto, Cine. Esse é o ponto, né? Os indícios, né, são claros. Agora, o problema é que a investigação da Polícia Federal, infelizmente, não acabou. Está demorando e muito, né? Para quem não se lembra, né, a ABIN paralela, né, que foi a ABIN utilizada na época do governo Bolsonaro, né, a acusação é que fazia investigação e monitoramento, né, de forma ilegal, abusiva, contra inimigos políticos e até contra jornalista. Né? E a acusação é que teria comprado, né, um aplicativo chamado First Mile, né, que é um aplicativo que veio tecnologia de Israel, exatamente para fazer esse monitoramento. Né? Ou seja, como que a gente vai deixar e vai passar pano quando a gente sabe que estão monitorando o jornalista? Olha o absurdo, monitorar aquela pessoa que dá informação para o público e para o povo em geral. É possível na democracia você monitorar o seu adversário político, saber onde ele está, o que ele está fazendo? Claro que não. É um absurdo isso, né? E agora, ao que parece, né, mudou a administração da ABIN no governo Lula e, ao que tudo indica, a ABIN, né, no espírito de corpo, está protegendo a estrutura da ABIN passada, né, obstruindo a investigação da Polícia Federal. E mais do que isso, né, a acusação ainda mais grave ainda, Cine, porque fala que a ABIN, no governo Lula, né, começou a monitorar, por meio de hacker, o governo do Paraguai. Olha o ponto que a gente chega, né? Porque está tendo uma discussão muito grande entre os dois países de Brasil e Paraguai a respeito do preço da energia. Sim. Então a acusação é que no governo Lula, iniciou no governo Bolsonaro, mas no governo Lula teve a continuidade, né, dentro da ABIN paralela para investigar o outro país, né, violando a soberania de outro país. Ou seja, nós não temos um serviço de inteligência consolidado no Brasil, até porque a ABIN é recente, mas nós estamos fazendo arapongagem, né? Não dá para um país como o nosso aceitar fazer arapongagem. Então, eu espero que se reestruture a ABIN para a ABIN, de fato, fazer um serviço de inteligência e contra-inteligência para o governo brasileiro. A gente viu no passado que teve acusação que os Estados Unidos teria investigado, usado hacker para investigar o governo Dilma, né? E deve ter vários países fazendo a mesma coisa com o Brasil. Então, a ABIN tem que estar preparada e aparelhada para proteger a segurança nacional por meio da contra-inteligência e não fazer arapongagem contra o país vizinho e contra adversários políticos e jornalistas. Isso não dá para a gente aceitar. Alangani, você acredita que uma agência que tem acesso a dados tão delicados e com tamanho alcance precisaria de uma fiscalização maior ou mais intensa sobre a atuação daqueles que hoje investigam ou fazem a busca por essas informações, seja no Brasil ou fora dele, já que há agora na investigação também o fato de autoridades paraguaias serem monitoradas? Uma ótima pergunta, Evandro, porque a gente volta naquele caso de quem vigia o vigia. Pois é. E aí é muito complicado. Mas sim, algum tipo de fiscalização, algum tipo de regra institucional para coibir abusos por parte da ABIN.
Porque uma das definições de Estado é o poder, certo? Então, se o Estado ele tem o poder, ele não pode usar este poder contra indivíduos. Pelo contrário, ele tem que usar este poder para proteger os direitos naturais dos indivíduos, a liberdade de expressão, ir e vir, direito à segurança, etc. Mas muitas vezes, infelizmente, essas agências, como meus colegas aqui bem colocaram, elas têm os seus objetivos desviados, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu não boto a mão no fogo por essas agências no mundo, né? Seja nos Estados Unidos, com a CIA, seja com a antiga KGB, entre outras, mundo afora. Muitas delas operam no limite da ética, no limite da lei, ultrapassam, muitas vezes, cometem crimes, enfim. Então, é necessário uma blindagem institucional a essas agências justamente para coibir todos esses excessos. Fala, Segré. Bom, quando a gente fala de agências de inteligência, nós estamos falando que prioritariamente tem dois objetivos. O primeiro, proteger e assessorar o presidente da República para questões que podem ser do âmbito nacional e do âmbito internacional. A outra, evitar que, por exemplo, facções terroristas se instalem no país. São os dois focos mais importantes, questões de segurança nacional e internacional. A ABIN, dessa nova gestão, nova administração, apresentou 30 avisos prévios ao dia 8 de janeiro. E parece que ou ninguém deu atenção, ou ninguém considerou como sério, ou foram jogados numa gaveta ou num cesto, um cesto de lixo. Mas a ABIN agora, segundo as informações que surgem do Paraguai, a ABIN da nova gestão PT, gestão Lula, teria investigado ou bisbilhotado questões de outra nação, Paraguai, através de hacker. Eu lembro que tinha hackers que eram atribuídos à direita e que foram detonados pela esquerda quando isso aconteceu. Mas agora temos hackers que são vinculados ao governo de esquerda. Cadê os simpatizantes da esquerda reclamando que isso está mal? Acabo de ouvir a Felipe Monteiro, perfeito, tem valores. Então ele, obviamente, está reclamando que não deve ser feito independente da ideologia. Mas não dá a sensação de que a narrativa vai caindo uma a uma, porque o que era ruim do governo anterior e repetido agora por esse governo, parece que, nesse caso, não tem problema nenhum. E agora, por que um diretor-geral de uma agência que claramente está no limite, ou pelo menos vai ser investigada se está no limite do ético e nem falar da lei, continua no cargo? Estamos falando de inteligência, é muito grave utilizar uma agência nacional para eventuais coisas que não têm a ver com os seus objetivos. Por que o governo continua deixando essa pessoa? Por que não retira ele, faz investigação? Como dizem sempre os políticos, permite que ele se defenda e coloque toda essa energia para se defender e é avaliado através de alguma comissão determinada, sei lá, provavelmente pelo Legislativo, para ver se realmente a agência não está servindo para fins que não são o que determinam a sua formação. Exatamente.